No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um movimento que ele vai acontecer no mesmo período em que aconteceu o Renascimento cultural, científico, e que também vai ser um divisor de águas na história não só da Europa, mas também na história mundial, porque ele vai trazer uma nova visão na questão religiosa. O tema que a gente vai conversar hoje é reforma e contra-reforma. Bom, como esse também é um assunto um pouco grande, então eu vou falar uma parte para vocês nesse vídeo e a segunda parte a gente conversa na próxima semana, no próximo vídeo, ok? Bom, antes da gente começar o assunto propriamente dito, eu quero mandar um beijo bem especial para minha turma do sétimo ano. Então, para os meus queridos alunos, vamos lá, David, Luísa, Luíse, Maria Vitória, Vitória, Tainá, Nicolas, Rodrigo, Luquinhas. Então, assim, mandar um beijo para todos vocês. Estou com saudade. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa com as suas famílias, claro, né? Quem puder ficar em casa, fique em casa, porque a gente sabe que tem pessoas que têm que continuar trabalhando, né? Para poder, de certa forma, a gente poder ficar em casa em meio a todo esse caos que vem acontecendo. Essa loucura toda que vem acontecendo. Então, espero que estejam bem, todos estejam bem, em casa, se cuidando direitinho. Beleza? Então, um beijo bem especial para vocês, viu? Bom, meu povo, vamos lá então. Reforma e contra-reforma. O que a gente, quando pensa assim na palavra reforma? A gente, por exemplo, eu quero reformar, vamos supor, meu quarto. Tá com dinheiro, vai reformar teu quarto. Normalmente a gente quer reformar, quer mudar alguma coisa que tá incomodando, a gente não gosta mais. Tipo assim, pintei minha parede de azul, meu quarto inteiro de azul, não quero mais, quero pintar agora de amarelo. Então, assim, tá te incomodando aquele azul, então você quer modificar. Esse movimento então da reforma, que a gente vai chamar de reforma protestante, é um movimento então que ele vai indicar isso, né? Essa insatisfação, a vontade de modificar algumas coisas na questão religiosa. No caso, a gente vai falar aqui da Igreja Católica, porque até então a Igreja Católica era detentora do poder da questão religiosa na Europa, bem dizer, no mundo inteiro, né? Então a gente vai ver melhor sobre esse assunto, tá ok? Aqui no Brasil, quando os luteranos vieram para cá, porque assim, dentro da reforma protestante a gente vai ter luteranos, calvinistas, e depois eu vou falar um pouquinho, né, de cada um para vocês. Mas, por exemplo, as primeiras comunidades luteranas que a gente vai ter no Brasil, né, no caso quando eles vieram para cá, a gente vai ter aqui no Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, ano retrasado, em 2018, nas minhas férias, eu viajei para a Serra Gaúcha, então fiquei alguns dias, né, em Gramado, visitei Canela também, Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, na cidade da Serra Gaúcha. E quando eu saía de Gramado, não só indo para Gramado, quando eu cheguei, né, em Porto Alegre, em direção a Gramado, mas quando eu saí também indo para essas outras cidades, eu vi, além de muitas igrejas católicas, mas também vi muitas igrejas luteranas, tá? Tanto que, assim, igrejas até grandes, sabe? Bem localizadas. Então, você, ali no sul do Brasil, até porque também tem toda essa questão da colonização europeia, que é muito forte, né? 100% quase assim, podemos dizer. Então você tem essa influência da cultura, né, de tudo que tem a ver com a cultura europeia, influenciando ali a cultura também do sul do nosso país, tá? Então assim, só a título de curiosidade comentar isso com vocês, beleza? Então vamos lá. O que vai fazer então esse movimento da reforma acontecer? Por que será que isso aconteceu? Né? Foi como eu falei agora há pouco para vocês, a gente quer trocar a cor da parede porque tá incomodando, a gente, não tô gostando disso aqui, não tô achando legal, sabe? Então eu vou lá e vou modificar, tá? Tem um porquê, certo? Mas assim, na questão do protestantismo, da reforma protestante, foi como eu falei agora há pouco pra vocês, vai, né, o ponto principal vai ser essa questão religiosa, tá? Por quê? A gente tem aqui a Igreja Católica, então vamos retomar um pouquinho. A gente agora está na Idade Moderna, certo? Vamos retomar um pouquinho. Idade Média, né, o período anterior. Na Idade Média, a Igreja Católica ela era riquíssima, poderosíssima. Lembra lá de feudalismo? Vamos puxar um pouquinho da memória. Feudalismo, período feudal. A gente chama a Igreja Católica nessa época de a senhora feudal, porque naquela época, sinônimo de poder, de riqueza, era quem tinha terras. E a Igreja Católica era a maior detentora de terras. Ninguém tinha mais terras do que a Igreja, certo? Como é que isso vai acontecer? Vamos relembrar. A gente sabe que para um rapaz, né, que se sente chamado a vocação para se tornar padre, ele não casa, ele não tem família,
né? E o que a igreja explica é o seguinte, que olha só, tomar conta de uma família já é complicado, você imagina tomar conta de uma igreja com várias pessoas, com vários grupos, funcionários, enfim. Então o trabalho é uma coisa que exige muito, então ele acaba tendo, né, a sua vida voltada realmente para a igreja, e também aquela coisa, né, que Cristo também serviu ao povo, enfim, né, tô dando assim uma explicação basiquinha, né, essa é a explicação. Só que a gente vai ter nessa época aí da Idade Média uma questão também de interesses, tá? Porque é aquilo, toda instituição, seja ela religiosa, política, enfim, é formada por quem? Por seres humanos, né? E o ser humano, ele tem os seus sentimentos, né? Tanto positivos quanto negativos. Então você tem a questão de ambição, de poder, tudo mais. Então nessa época, a vontade mesmo era aquela questão assim de enriquecer. Então, uma das coisas que vão justificar para que os rapazes nessa época se tornassem padres, eles só permitiam os rapazes que vinham de famílias com posses, né, de famílias ricas. E aí falava, você não pode casar, porque você vai ter que dedicar sua vida para a igreja, para ajudar, blá blá blá, blá, né, blá blá blá, o esquece. E aí, então esses rapazes ricos, né, filhos únicos também, tem esse detalhe que a gente não pode esquecer, filhos únicos também. Quando então seus pais morriam, a riqueza ficaria para quem? Para eles. Mas antes deles então entrarem na igreja, aquela coisa toda, eles então abriam mão dessa riqueza e já deixavam ela como doação para a igreja. Então, quando os pais dele morriam, desse rapaz morriam, então tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, as terras, enfim, já ficava para a igreja. Então, com o passar do tempo, ela foi acumulando muitas terras e se tornou muito rica e muito poderosa. Bom, então esses bispos tinham feudos enormes, né, terras gigantes e tudo mais. E o Papa, ele fazia acordos políticos, interferia nas escolhas dos reis, tá, das nações europeias, sempre com a questão, né, não, você vai ser o rei, e esse rei, né, ele vai fazer alguma coisa em troca, tipo assim, ó, tipo uma troca de favores, né? Ah, você vai ser rei, mas eu vou te dar tal coisa se você me ajudar a ser rei. Entendeu? Era assim, tá? Questão de sobrevivência, digamos assim, né? Enfim, então, então sempre eram os bispos que coroavam, o Papa principalmente, né, que coroavam esses reis, enfim, tá? O Papa mesmo, ok? A não ser que não pudesse, que ele mandaria um bispo para representá-lo, mas sempre era o Papa que fazia essa função. Mas a gente tinha um número maior de pessoas, tá? Que formavam lá vários grupos sociais, com líderes políticos e religiosos também, que estavam descontentes com essa postura da igreja. Porque, na verdade, quem se beneficiava dessa relação da igreja com os reis era o alto clero. Então, ali o Papa e os bispos. Os padres, né, assim, nessa escala mais inferior, já não papas, ou perdão, desculpa, padres, frades, freis, enfim, não conseguiam essas regalias, sabe? Então, os motivos que vão levar a essa reforma vão ser vários, tá? Mas aí eu vou destacar alguns para vocês, porque é muita coisa. É muita coisa mesmo, mas é um assunto interessante, né? Reforma e contra-reforma é um assunto bem legal, um assunto interessante. Então vamos lá. Primeira contestação, assim, né? Primeira coisa que vai ser motivo de contestação. A questão do poder universal do Papa. A gente sabe, né, que o Papa ele é o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica Apostólica Romana tem a sua sede no Vaticano, que fica lá na Itália, mas ela é uma cidade-estado. Vamos relembrar o que a gente viu no passado, no sexto ano, né? Comparando, tipo assim, uma polis, né? Ela tem o seu chefe, que é independente de qualquer outro, tem as suas próprias leis e tudo mais. O Vaticano tem o seu próprio chefe, que é o Papa, ele é chefe em um todo, tem o seu próprio banco, a sua própria moeda, tem as suas leis. Então, por mais que o Vaticano esteja dentro da Itália, o Vaticano ele não deve, digamos assim, né, forma de dizer, obediência à Itália, tá? Porque quem manda, quem comanda, quem faz, acontece ali dentro é o Papa. Claro, uma questão de isso aí acaba sendo na igreja no mundo todo, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana. Mas numa questão de bom senso, pegar o exemplo né, da pandemia do coronavírus, né? As igrejas católicas não estão celebrando missas, né? Porque aí você tem ali a aglomeração de pessoas. Então, seguindo não só as orientações do Papa Francisco, mas também dos governos, né, do Brasil, enfim, de todo o mundo, né, as igrejas fizeram? Estão fechadas, não estão tendo missas com, né, o povo presente. As missas estão sendo aí com o uso da tecnologia, pelo Facebook, Instagram, YouTube, enfim, tá? Então, assim, claro,
ela tem, né, o seu chefe, o seu líder, né, mas também tem a questão do bom senso aí de entrar em acordo com o governo nas coisas que vão ajudar a população. Só que nessa época aqui não, tá? Nessa época aqui não. Mais ou menos lá pelo século XV, mais ou menos, muitos reis, eles passaram a ver o Papa, né, que é o líder de toda a cristandade europeia e do mundo inteiro, atualmente, né, eles começaram a ver o Papa como um grande obstáculo, tá, que poderia enfraquecer o poder do rei, o poder real. E aí, então, eles começaram a se opor também com a questão da saída do dinheiro dos seus reinos que iam para Roma. Por quê? Todo reino europeu tinha que pagar uma espécie de imposto, né, de taxa para o Vaticano, tá? Desculpa, para Roma. Ainda não é Vaticano, desculpa. Ainda não é Vaticano nessa época, tá? O centro é Roma. Vaticano só vai né, surgir Vaticano, essa coisa toda, se a matéria é do 9º ano, tá? Desculpa aqui pelo meu deslize. Então, assim, Roma, sede do papado, pagamento de impostos, tudo voltado para lá. Tudo voltado para lá. E esse dinheiro, ele saía em razão de várias taxas, de vários tributos, que essa galera que os fiéis tinham que pagar à igreja, tá? Antigamente você tinha vários tipos de impostos, vários tipos de tributos para serem pagos. Hoje em dia, por exemplo, você tem 2 na igreja, tá? Que são o dízimo. O dízimo é algo obrigatório? Sim, é algo obrigatório, mas você hoje em dia paga se você quiser e o quanto você pode pagar, tá? Então eu vou me comprometer a todo mês, eu vou ajudar a igreja com R$ 100 por mês, como dizimista. Então eu vou lá e pago. Quem não pode pagar todo mês aquela coisa certinha, bonitinha, mas dá aquilo que pode? Aí tem um momento dentro da missa, eu tô falando aqui de igreja católica, tá, gente? Porque é o que a gente tá falando aqui agora. Aí tem um momento dentro da missa, que tem um momento do ofertório, tá? Em que a pessoa vai lá, o pessoal passa com umas cestinhas, ou o pessoal fica lá paradinho com uma cestinha na mão, e a pessoa coloca ali o quanto ela puder colocar. 5 centavos, 10 centavos, R$ 1, R$ 2, R$ 5, é o quanto puder, tá? Esse não é obrigatório, é quem quiser. Isso, né, depois dessa reforma que essa coisa vai modificar. Mas até então eram muitos impostos, muitas taxas que o povo tinha que pagar. E não só o povo, como também esses reis. Então esse poder do Papa, que era universal, isso vai começar a deixar, né, esses reis bem descontentes, bem desconfortáveis. Porque se eles quisessem avançar com o seu poder, crescer com o seu poder, né, assim, se fortalecer, sempre a ter a questão do Papa, a figura do Papa, interrompendo isso. Porque qualquer medida, qualquer atitude que eles quisessem tomar, tinha que ter a autorização da igreja. Porque você tinha um vínculo, você tinha uma ligação muito grande entre a igreja, tá? A instituição, a igreja e esses reis, ok? Bom, eu dei uma pausa porque tinha um carro passando aqui fazendo barulho, enfim, vamos lá. Segundo motivo, então, a corrupção e o total despreparo do clero, tá, minha gente? Então, muitos membros da igreja, eles tinham comprado esse cargo, por exemplo, de bispo. Tá, o cara não tinha chegado a bispo porque ele entrou no seminário, ele fez filosofia, fez teologia, ele né, teologia, enfim, filosofia, estudou e tal. Não, ele comprou. Ele tinha dito, ele comprou. Isso acontecia, tá? Isso acontecia. Então, se tornava bispo, se tornava cardeal. Cardeal assim, né? Na escala é papa, cardeal. Então, assim, cara, isso era uma coisa assim absurda. Então, vários papas eles chegavam à chefia da igreja porque eles vieram de famílias ricas e que acabaram comprando isso, comprando esse cargo. Coisa que não deve ser feita, não deveria ser assim, né? E hoje em dia também não é assim. O papa ele é escolhido porque ele tem toda a sua vida, né, voltada para a igreja, para o serviço, se preparou, enfim. Então, assim, depois da reforma protestante, muita coisa vai mudar dentro da igreja católica. Até porque ela também vai fazer o seu movimento de mudança, que a gente vai chamar de contra-reforma. Que a contra-reforma a gente vai conversar no próximo vídeo, tá bom? Então, esses padres, então, no caso, não os bispos, os cardeais e papas, não. Mas os padres, por exemplo, eles tinham pouca instrução, tá? Isso também, né, que havia comprado o cargo. Eles tinham pouca instrução e nenhum preparo religioso para poder orientar os fiéis numa situação, sabe, que fosse necessário. Então, assim, por exemplo, nessa situação de pandemia que está acontecendo agora, né, com o uso da tecnologia, você pode entrar em contato, né, com um padre, por exemplo. Poxa, padre, o que a gente pode fazer? Não, fique em oração, mantenha-se com calma, enfim, ele vai te orientar de alguma forma, né, nessa questão do tocante da religião, para te acalmar espiritualmente, digamos assim.
Mas imagina nessa época, que a galera não sabia nada, 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 nada. Então, assim, às vezes estava lá na missa, durante a homilia, aquele momento, né, que o padre ele pega um assunto para refletir e tudo mais, ia falar um bando de abobrinha. Nada que fosse realmente fundamental para a formação do povo. Temos também um outro ponto, a questão da venda das indulgências e as falsas relíquias. O que era a venda de indulgências? Era a venda do perdão, tá? Por exemplo, olha só, muitos bispos, padres, enfim, eles vendiam o perdão dos pecados em troca de uma doação de dinheiro para a igreja. Como é que isso funcionava? Eu quero salvar já a mim, minha mãe, minha avó, meu avô, meu irmão, meu tio, salvar minha família inteira. Então olha só, então vamos fazer as contas aqui, você vai me pagar não sei quanto, né? E a sua família já está garantida a salvação de toda a sua família. A pessoa nem morreu, ela já tinha a salvação garantida, né? Então, isso daí vai se tornar uma prática muito comum nessa época. E aí se imagina para os mais pobres. Como é que eles iam fazer para poder bancar isso? Né? Era uma coisa quase que impossível. Então, muitas das vezes, os mais pobres, eles se sacrificavam muito, juntavam o seu dinheiro que era muito pouco, muito sofrido, para poder ganhar um pedaço de papel que dizia que ali a tua alma já estava salva. Só que não era verdade isso. Mas como as pessoas eram doutrinadas, elas viviam, elas cresceram, né, se fundamentando no que a Igreja Católica dizia, então eles acreditavam que aquele papel tinha essa validade, que quando a pessoa morresse, a sua alma já teria ido para o céu. E também tinha assim, a pessoa já morreu, não tem como salvar? Tem sim, só você me pagar aqui, ó. E a galera lá ia fazer isso, tá? Então essa venda de indulgências e também de objetos que eles alegavam que eram objetos que teriam feito parte da vida de Jesus, dos anjos, enfim, por exemplo, dos santos, enfim. Uma das coisas que eles vendiam muito, por exemplo, era um pedaço de madeira, falando que tinha sido da cruz na qual Jesus foi crucificado. Também vendiam assim, deixa eu lembrar de uma outra coisa, um ossinho, um pedaço do osso, que eles diziam que era o osso que Jesus, de um jumentinho que Jesus havia montado quando Jesus entra em Jerusalém, que é o domingo de Ramos. Que mais? Se não me falha a memória também, um pedaço de pano para falar que era do Santo Sudário, que é aquele tecido, né, aquele pano que a Maria Madalena passou no rosto dele quando ele está, né, na Via Cruz, né, caminhando com a cruz. Enfim, então eles inventavam, né, várias coisas, objetos para falar que pertenciam a Jesus, a determinado santo, e a galera, né, super fiel, super, né, acreditando naquilo ali, ia lá e comprava. Então, essas coisas, essas práticas abusivas, porque isso, obviamente eram práticas abusivas, isso assim provocou uma grande insatisfação popular, tá? Principalmente popular entre os cristãos, entre o povo, enfim. E assim, entre a galera que tinha condições financeiras, sabe? O mais pobre, o mais ou menos. Então, todo mundo que realmente não tinha um resultado positivo de tudo isso daí. Então, você vai ter também dentro do próprio clero, tá? Pessoas que vão começar a contestar essa coisa toda, que vão começar, peraí, cara, mas por que isso? Por que vender o perdão? Por que vender aquele objeto falando que pertenceu a Jesus? Por que um pagamento tão alto de impostos? Porque só o Papa tem poder, sabe? E por aí vai. Então, os questionamentos começam a surgir, né? As perguntas começam a surgir. Então, várias interrogaçõezinhas ficam assim, né, pairando pelo ar, tá? Bom, então esses são os motivos que vão levar a reforma protestante a acontecer, ok? E aí a gente vai ter então os primeiros formadores, né? As primeiras pessoas que vão, os primeiros reformadores que vão então iniciar esse processo de reforma, né? Então vão ser os maiores críticos, assim, né? A gente pode falar que vão começar a questionar essas posturas que a igreja tinha, né? Esses direcionamentos que a igreja tem, então ela queria dar na vida das pessoas. A gente vai ter então John Wycliffe e Jan Hus, ok? O John Wycliffe, ele era formado em teologia, tá? Por Oxford, na Inglaterra, uma grande universidade, muito renomada. E ele vai ser uma pessoa, né, um dos responsáveis em traduzir a Bíblia para o inglês, ok? E aí ele afirmava o seguinte, que tinha
um grande assim, um grande contraste, uma grande diferença entre o que a igreja era e o que ela deveria ser, tá? E realmente tinha fundamento que ele falava, né? A igreja deveria ser o quê? Um lugar de ajuda, de partilha, enfim. Não de ficar extorquindo as pessoas, né? Vamos arredondá-la, vamos traduzir a coisa para o mais simples. Então ele criticava, sobretudo, esse acúmulo de riquezas indevido que acontecia, tá? Bom, então ele vai acabar sendo acusado de herege, tá? O que é herege, professora? Herege, nessa época, e até hoje, né, o termo herege, ele é utilizado assim, para poder classificar uma pessoa que ela vai contra a doutrina da Igreja Católica. Então, uma pessoa que vai contra a doutrina, fala que não acredita, que é mentira o que a Igreja prega, ela então é considerada herege, tá? Então, ele foi levado a um tribunal religioso, um tribunal católico, ele foi acusado de heresia, né? O crime é heresia, então ele se tornou um herege. Já o próximo reformador, o próximo pensador, o Jan Hus, ele foi professor da Universidade de Praga, que é República Tcheca, tá? E também teólogo, como o John Wycliffe. E assim, era um brilhante orador, sabe? Conseguia falar muito bem, uma clareza, falava para muita gente. Ele era assim. E ele acabou também se tornando conhecido por trazer os seus sermões, né? Ele traduziu os sermões para o tcheco, né? A sua língua nativa. Então, também ele vai traduzir a Bíblia para o tcheco, então a galera toda começa também a ter acesso a essas informações. E aí ele começa também a atacar a questão da corrupção, o luxo que o alto clero vivia, né, aquela coisa toda, e também vai ser acusado de heresia. A diferença é que ele não vai para tribunal nenhum, ele já vai ser condenado, e ele vai ser queimado vivo. Tenso, né? Ele não vai ser julgado, vai ser queimado vivo, tá? E ainda hoje, né, muitos tchecos o veem como um mártir. Mártir é aquela pessoa que sofre, né, que ela morre por uma causa, por defender uma causa, por acreditar em alguma coisa ou em alguém, enfim, tá? Então ele acabou se tornando realmente um mártir para grande parte aí da população da República Tcheca por conta dessa situação dele defender até o fim, né, o que ele acreditava e tudo mais. Bom, então vamos continuar. Aí então, com essa movimentação toda desses dois camaradas, do John Wycliffe e do Jan Hus, a gente vai ter então, digamos assim, o fortalecimento dessa ideia entre outras pessoas em outros lugares, tá? A gente vai perceber na história que muitos movimentos, muitos acontecimentos, eles vão acontecer realmente na Europa, né? A Europa vai ser o berço de grandes fatos, tá? E aí, isso a gente estava falando do século XV, tá? Agora a gente vai para o século XVI, vamos pular um século. Então, onde hoje é a Alemanha, a gente vai ter um monge chamado Martinho Lutero, alemão, né, obviamente, que ele vai se revoltar totalmente com essa questão de venda de indulgências, venda disso, venda daquilo, e ele começa a discordar da doutrina católica. Mas, professora, você falou que ele era monge. Monge não é católico? Sim. Mas ele vai discordar do que a própria igreja que ele fazia parte falava? Sim, ele vai discordar. Então, assim, na verdade, o Lutero, ele em momento nenhum ele quis romper com a igreja, tá? Ele queria realmente essa reforma, essa mudança. Então ele chegou de boa, sabe? Chegou de boa, assim, pra poder modificar. Pô, vamos modificar, isso não tá legal, isso não tá certo. Ele queria de boa. Só que a igreja, no caso, o alto clero, eles nunca iriam modificar essas coisas porque ia tirar essas regalias que eles tinham. Então, quando Lutero começou a mostrar que ele, né, sendo de uma classe assim, mais baixa do clero, ele estava percebendo as atrocidades, né, que estavam sendo feitas, os abusos que estavam acontecendo, então o alto clero falou, opa, olha, cuidado com esse cara aí, que, né, pedra no sapato, tem que ficar de olho nele, tá? Então, vamos lá. O Lutero, então, ele nasceu na cidade alemã chamada Esleben. Eu acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Não sei falar direito alemão, não, tá? Esleben. Acho que é mais ou menos assim, tá? Enfim. Então, alemão, nasceu em uma família muito, assim, muito rígida. Então, recebeu uma educação muito rígida da família dele, dos pais dele.
E com 18 anos, ele acabou entrando na Universidade de Erfurt. Acho que é assim também que fala. Para estudar direito, porque o pai dele queria muito que Lutero fosse advogado. Era o sonho do pai dele que ele fosse advogado. Bom, só que assim, ele se interessava muito mais pelo estudo da Bíblia do que, sabe, do que com outras coisas. Ele queria, sabe, tinha essa aproximação, tinha essa paixão pelo estudo da Bíblia, enfim, por essas coisas. E aí ele acabou trocando o curso de Direito pelo curso de Teologia, tá? E ele acabou entrando também no convento agostiniano, né? Da ordem que vem, né, de Santo Agostinho. E aí, com 29 anos, né, depois de estudar muito, muito persistente, ele era assim, muito estudioso, muito persistente, com 29 anos, então, ele vai se tornar doutor em teologia, tá? Então, assim, ele foi, né, fez a graduação dele, foi caminhando direitinho, bonitinho. Então, ele, né, em pouco tempo, digamos assim, ele se tornou doutor em teologia. E nesse convento, né, que ele fazia parte, ele fazia de tudo, ele fazia assim, tudo que ele julgava que era necessário para a salvação da sua alma. Como, por exemplo, ele jejuava, né, ficava sem comer durante um período do dia, ou mais de um dia, enfim, que mais? Ele orava bastante, ele lia a Bíblia todas as noites, a Bíblia inteira, tá? A Bíblia inteira, todas as noites que ele lia, né? E assim, mesmo praticando, né, essas coisas, ele ainda se sentia muito pecador, mas muito pecador. Então ele ficava assim, cara, tem alguma coisa que tá errada, né? Eu tô fazendo, mas não tá errado isso. Ele só vai então se sentir assim livre dessa crise pessoal, podemos falar assim, né, da qual ele passava, quando então, pessoal e espiritual, né? Quando então ele rompe com a igreja e vai propor uma nova doutrina. Mas até isso acontecer, né, até esse rompimento, a gente vai ver como é que ele vai chegar nesse ponto. Que a gente vai chamar então de reforma de Lutero, tá? Que aí então eu vou continuar no próximo vídeo, beleza?